A HBO esse ano está on fire com minisséries de qualidade. A gente já teve o Mare of Easttown, que tem vídeo aqui no canal, você pode ver clicando no card, e agora chegou ao final uma outra minissérie deles que vai acabar tendo uma segunda temporada, mas inicialmente ia ser uma minissérie, que é The White Lotus. E o vídeo de hoje é para eu falar mais sobre a série, entrando em spoilers sobre o que aconteceu no final e tudo mais, e porque isso torna ela uma das melhores séries desse ano também. Eu havia feito um vídeo de primeiras impressões assim que a série saiu, falando que havia um potencial muito grande ali de explorar essa questão entre hóspedes e funcionários. E isso acaba sendo feito ao longo dos 6 episódios, onde a gente vai conhecendo mais sobre esses hóspedes que estão ali, um pouco sobre os funcionários e como que isso acaba criando um contexto de uma sátira social muito bem feita, principalmente ao mostrar como os funcionários são tratados com desdém e, tristemente, como todos os principais acabam sendo destinados a terem desfechos trágicos. No núcleo da Tanya McCoy, por exemplo, que ela vai pra lá pra meio que jogar no mar as cinzas da sua mãe, você vê que ela é uma personagem perdida, que ela tá ali lidando com esse luto aparentemente que ela tá sentindo, e ela acaba se conectando com a Belinda, que é meio que a responsável pelo spa dentro do hotel. E como que a Belinda acaba sendo um porto seguro, um refúgio para esses sentimentos que a Tanya tá sentindo. Só que num momento inicial a gente acha que vai até surgir uma relação interessante entre as duas, porque a Tanya ela quer investir num possível spa próprio que a Belinda vai lançar, ela incentiva ela a fazer um plano de negócios para ela investir e tudo mais. Então você pensa, talvez essa não seja uma personagem tão escrota assim no final das contas. Só que conforme a temporada vai chegando ao final, a gente vai tendo outros vislumbres, outros contornos dessa personagem que mostram que no fundo acaba ela sendo apenas muito egoísta e interesseira, porque a Belinda só é necessária para ela, meio que como esse tropo do negro mágico, quando é para fazer com que a Tanya se sinta bem. No momento que surge um cara que está interessado nela, a Belinda deixa de ter utilidade para Tanya. E acaba sendo até triste porque a gente vê que a personagem ela parte de um lugar de desconfiança, ela meio que entende que está criando-se ali talvez o começo de alguma coisa com a Tanya, para no final ela tá totalmente destruída e chorando, e a Tanya achando que só pelo fato dela ter deixado um dinheiro ali, isso resolve a situação, o que acaba sendo muito triste na jornada dessa personagem. Um outro núcleo que tem dentro dessa primeira temporada é da família Mosbacher, que vai para lá tirar férias, e eu acho que acaba sendo interessante quando a gente coloca ali no contexto das amigas, que tem a filha da família, que é a Olivia, e a amiga que ela levou, que é a Paula. E eu gosto de como essas duas são desenvolvidas, porque no primeiro momento a gente vê que elas são super desconstruídas, que elas questionam a todo momento os privilégios que elas têm, só que ao longo da temporada a gente vê que isso está muito mais carregado na questão da Olivia. A Paula ela é muito ciente disso tudo, ela percebe o quão essa amiga é privilegiada e ela não vai abrir mão dos privilégios, por mais que ela esteja questionando esses privilégios que as outras pessoas têm. E como que nesse processo mesmo dela se sentir deslocada, quase como se ela fosse esse token que a amiga tá levando para essa viagem, ela acaba se aproximando do Kai, que é um funcionário desse hotel que tá com problemas financeiros, e aí até por conta talvez um pouco dessas rusgas, desse desentendimento que a Paula teve com a Olivia no passado, ela convence o Kai a roubar as joias que estão no cofre dentro do quarto dessa família. Só que é uma coisa que a série acaba batendo de novo, como os funcionários sempre tem destinos trágicos, quando ele vai pra lá, as coisas saem do controle e aí não era pra ter ninguém no quarto, acaba tendo a mãe da família, aí o pai acaba chegando, dá toda uma confusão e posteriormente o rapaz acaba sendo preso. Eu queria até ressaltar como a série é muito boa em construir através da montagem e da direção, da montagem principalmente, junto com uma trilha sonora que tem até um caráter meio cômico nela, algo meio irônico, acho que dá pra colocar assim, um clima de tensão constante. E essa sequência desse episódio do Kai tentando roubar as joias e como as coisas vão chegando num clímax que é um pouco absurdo, mas muito tenso, é bem feito demais. Isso também tem outros momentos dessa série. Mas novamente, tal qual o caso da Tanya, que ela acaba encontrando o cara e indo embora dali junto com ele, no caso da família Mosbacher, esse incidente faz com que a chama do casal acabe reacendendo e isso meio que de certa forma une eles novamente, meio que
é um final positivo para essa viagem deles, enquanto que para o Kai acaba sendo algo extremamente negativo. Rapidinho, antes de eu continuar falando sobre o White Lotus, se você está curtindo o vídeo, assina o canal aqui embaixo, faça parte do Bilheterama, da nossa comunidade e deixa um joinha. Por fim, mas não menos importante, talvez seja até meu núcleo favorito, acaba sendo da relação do Shane com Armond, que é o gerente do hotel. E o Shane, ele é muito a representação, a retratação de um homem branco extremamente privilegiado que quer ter tudo o que ele quer e não quer ser contrariado nunca. E como que o que deveria ser uma lua de mel entre ele e a esposa dele, que é a Rachel, que deveria ser um momento íntimo entre os dois, acaba virando algo totalmente fora disso, pelo simples fato do Shane não ter conseguido o quarto de hotel que ele queria e como que isso gera um constante incômodo nele e ele toda hora causando com o Armond, ao mesmo tempo que gera um mal-estar muito grande com a esposa, que por consequência passa a reparar nessa questão de que talvez ela seja apenas uma esposa troféu, que é apenas isso que ela significa para o Shane. E como que o próprio personagem não vê esse desconforto na mulher porque ele tá tão absorto nesse pensamento dele ter sido contrariado que ele quer levar isso até as últimas consequências. E é até interessante quando chega no último episódio que a esposa vai conversar com ele e ela fala, olha, você que é um bebezão, sua mãe vem pra cá, você não quer ser contrariado nunca. Isso acaba sendo o retrato do personagem que mesmo diante desse conflito, ele não muda quem ele é e ele ainda acha que tá com toda a razão. E como que a gente tem o Armond do outro lado, que acaba sendo uma jornada muito triste do personagem, dele indo nessa espiral decadente de não tentar dar o braço a torcer para os caprichos do Shane em certo nível, e como que isso leva ele a cair nas drogas, na bebida e no processo até transar lá com outro funcionário, e o Shane ainda assim querendo sair por cima da situação o tempo todo, faz com que o Armond descubra que ele vai ser demitido. E aí ele meio que nesse processo, no máximo dele não ter nada a perder mais, ele começa a dar festinha lá no quarto, na gerência lá dele, na sala da gerência, e aí ele começa a usar mais drogas, mais bebidas, e no momento máximo do personagem, ele decide se vingar do Shane, indo até o quarto dele fazer cocô nas roupas dele. E acaba sendo muito interessante como esse é um momento de tensão que acaba vindo na série que é totalmente diferente dos outros, porque eu disse anteriormente, toda a questão da montagem junto com a trilha sonora, que tem até um caráter meio cômico, como eu disse, não acontece aqui nesse clímax no último episódio. Primeiro que começa-se com a trilha sonora que é muito clássica mesmo, levando ao momento lá da vingança do personagem, só que assim que o Shane entra no quarto, a trilha para, a gente tem um silêncio até o final da sequência, que acaba sendo muito triste porque é justamente a morte do Armond. E é uma morte que é aquilo, ele morreu e meio que não tem uma trilha sonora, não tem nada nesse momento. Dá até pra fazer uma linha de interpretação como se tudo aquilo que a gente viu antes fosse muito essa cacofonia desses hóspedes birrentos e tudo mais, com esses anseios, esses caprichos que tem que ser constantemente solucionados pelos funcionários, e aí por isso que tem essa trilha toda, e o único momento que acaba não tendo isso é quando o personagem falece. A série é uma criação do Mike White, que foi roteirista de Escola do Rock, de Nacho Libre, e aqui além dele ser roteirista, ele também é o showrunner, ele é o diretor, e é muito interessante como ele entregou uma obra com essa narrativa e esse texto crítico muito bem feito num espaço muito curto de tempo, porque fica aqui a título de curiosidade para vocês, a HBO entrou em contato com ele em agosto de 2020, perguntando se ele tinha alguma ideia para fazer uma série que fosse no espaço confinado, e 2 meses depois, em outubro, ele já estava com os roteiros prontos, e aí ele junto com a equipe e o elenco foram para esse resort gravar a série, e aí gravaram de outubro a dezembro dentro dessa bolha para proteção contra a Covid, e o resultado é essa série que ela é muito boa, justamente nesse ponto de desenvolver essa questão entre pessoas que são hóspedes e a relação dessas pessoas com outras pessoas cujo trabalho é servi-las. E como é importante não estragar a experiência desses hóspedes, nunca contrariá-los, e como os funcionários no processo são tratados como objetos
que podem dar problema e serem repostos ou então simplesmente ignorados, que eu acho que a sequência final ela é muito sintomática nesse sentido, que acaba fazendo essa rima com o começo do primeiro episódio, com o navio chegando, com... é navio, né? Tipo, barco chegando na ilha e tá lá os funcionários acenando, e aí no final do último episódio tem a mesma sequência, só que o Armond foi substituído por um outro gerente ali, dando a entender que é isso, tipo, aquilo ali, aquele funcionário que estava ali morreu, logo em seguida entrou outro, e as coisas continuam como se nada tivesse acontecido, uma vida não tivesse sido perdida. E essa relação dentro da série acaba mostrando como que os funcionários, eles todos acabam tendo destinos trágicos e tristes, né? Enquanto que os hóspedes, eles necessariamente não estão saindo dali melhores, mas a experiência deles no geral foi positiva, tirando um personagem que eu acho que passa por um processo interessante de amadurecimento, que é o Queen Mosbacher, que é o filho da família, que ele chega lá de uma forma, só que talvez ele seja o único ali dentro desses todos os personagens que a gente acompanha que realmente tem uma experiência que foge do que o hotel está entregando, quando ele está na praia e ele vê a baleia no oceano, ou então quando ele começa a se conectar com os nativos dali e eles começam a remar juntos, e como que no final, para ele, é muito mais importante ele continuar ali onde ele encontrou algo do que simplesmente ser um local que ele passou um tempo e depois ele nunca mais vai voltar. Vai ter uma segunda temporada, já foi confirmada, que vai trazer outros personagens, e eu fico bem curioso para ver o que o Mike White pode entregar daqui para frente, envolvendo essa minissérie, ou agora uma série, né? E principalmente como que ele pode tecer mais comentários sociais junto com essa sátira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, deixa um joinha, assina o canal clicando na bolinha aqui do lado e deixa nos comentários o que você achou de White Lotus se você já assistiu. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente!